Seja bem-vindo a GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e o tema de hoje é um tema famosíssimo dentro da ginecologia, que é o sistema POPQ. O que significa cada ponto e cada medida do sistema POPQ quando a gente está aprendendo, entendendo esse sistema pela primeira vez. E aí, a primeira coisa é realmente a gente definir, né? O que é o sistema POPQ? O que significa esse sistema e para que ele serve? O sistema POPQ, na verdade, é uma forma de você matematizar pontos na pelve feminina para você dizer qual que é o prolapso, o tipo de prolapso que essa paciente tem e qual que é o grau. Ele deixou de uma forma muito mais métrica, muito mais matemática, o prolapso que a nossa paciente tem. Então ele se baseia basicamente em níveis que a gente vai dizer assim, ó, que o nível 0, se você pegar assim em níveis do trato reprodutor, o nível 0 vai ser o anel himenal. Então bem o anel himenal, que é o introito vaginal, vai ser o nível 0. Se você tiver aí um ponto 1 centímetro para cima, você vai ter ponto menos 1. 2 centímetros para cima, menos 2. 3 centímetros para cima, menos 3. Então, os negativos são aqueles pontos dentro da vagina, acima do anel himenal, acima do nível do introito vaginal. Ok, e se for para fora da vagina, se eu tenho aí um prolapso se exteriorizando para fora do anel himenal, aí você vai ter pontos positivos. 1 centímetro para fora é mais 1, 2 centímetros para fora é mais 2, mais 3. Fazendo uma analogia, é mais ou menos parecido com os planos de Delis da obstetrícia, né? Lembra que tem aquela linha imaginária entre as espinhas isquiáticas. Para cima é negativo, para baixo é positivo. É a mesma coisa. Aqui a nossa linha vai ser o anel himenal. Então, bem onde está ali o anel himenal, onde está o introito vaginal, é o 0. Para cima vai ser negativo, e essas medidas são em centímetro, para cima, né? Menos 1, menos 2, menos 3. E para baixo também é em centímetro, só que aí positivo. Mais 1, mais 2, mais 3. É isso. Essa é a base, se você está aprendendo pela primeira vez, entendendo pela primeira vez, essa é a base do famoso sistema POPQ. Então, o que são os pontos AA e BA do sistema POPQ? Quando a segunda letra é A, no caso a gente tem assim AA e BA, essa segunda letra, que é o A minúsculo, na verdade é a A de parede anterior da vagina. Certo? Então, o ponto A e o ponto BA significa que são 2 pontos na parede anterior da vagina. O que significa o ponto AA? O ponto AA, na verdade, é um ponto fixo na parede anterior da vagina que fica 3 centímetros acima do nível do anel himenal. Tá, mas o anel himenal é 0, é o nível 0, certo? Certo. Então, se você contar 1 centímetro para cima, 2 centímetros, 3 centímetros para cima na parede vaginal anterior, eu vou ter o ponto AA. Esse ponto ele é fixo e ele corresponde ao nível da junção uretrovesical. É aquela parte ali na região anterior da vagina que está bem na altura da junção da bexiga com a uretra. Por isso, junção uretrovesical. Esse ponto, então, ele vai ser fixo 3 centímetros acima do anel himenal. E o ponto BA, na verdade, é um ponto móvel na parede vaginal anterior que corresponde àquele ponto mais prolapsado da parede vaginal anterior. Então, se a paciente já tem um prolapso, né, de parede anterior, eu vou dizer que assim, ó, o ponto BA é o ponto mais distal, é o ponto já mais prolapsado que eu tenho na parede vaginal anterior. Então, se eu tenho uma paciente que não tem prolapso nenhum de parede anterior, eu vou deduzir que o ponto AA ele vai ser 3 centímetros para cima, logo vai ser menos 3, certo? Certo, exatamente. Tá aí, se não tem prolapso nenhum, o ponto BA, que seria o ponto de maior prolapso da parede anterior, também é menos 3, porque não tem prolapso nenhum. É isso. Então, se você pegar uma paciente sem prolapso de parede anterior, a gente vai ter ponto AA e BA
coincidentes, né? E em -3, porque justamente ela não tem prolapso nenhum, né? E ambos, então, vão ficar 3 centímetros para cima aí do anel himenal. Lembrar, então, que essa segunda letra, né, da sigla, que é a letra minúscula, se ela for A, corresponde à parede vaginal anterior. E o que são os pontos AP e BP do POPQ? Quando a segunda letrinha ali da sigla, né, AP e BP, é a letra P, o P minúsculo, na verdade está correspondendo à parede vaginal posterior. Então, lembrar que quando é o A minúsculo, a segunda letra, é parede vaginal anterior. Quando é o P minúsculo, é parede vaginal posterior. O que é o ponto AP? O ponto AP é aquele ponto fixo na parede vaginal posterior que está situado 3 centímetros para cima do anel himenal, portanto é um ponto que está lá dentro da vagina, né? 3 centímetros para cima do anel himenal, e ele vai ser um ponto fixo. Já o ponto BP, ele é um ponto móvel da parede vaginal posterior que corresponde ao ponto mais prolapsado dessa parede. Então, o ponto de maior prolapso da parede posterior vai ser o BP. Se eu tenho uma paciente que não tem prolapso de parede posterior, eu vou ter o ponto AP e o ponto BP em -3, né? A gente vai ter em -3 e eles coincidem, né? Os dois pontos coincidem. Na verdade, os pontos AP e BP, eles acabam sendo pontos em espelho daqueles pontos da parede anterior. Eu tenho o AA e o BA na parede anterior e vou ter o AP e o BP na parede posterior. Eles acabam sendo pontos em espelho, né? Só que os primeiros estão na parede anterior e os segundos vão estar na parede vaginal posterior. E o que são os pontos C e D do POPQ? O ponto C, na verdade, ele corresponde ao ponto mais distal, ao ponto mais baixo do colo do útero. É só a gente pensar assim, ó, C, ponto C, C de colo, né? Então, assim, quando eu tenho uma paciente que tem ali o colo do útero, o ponto C, ele vai definitivamente ser a parte mais baixa do colo do útero. Esse vai ser o ponto C. Tá, Jader, mas e se a paciente não tem útero, ela foi esterectomizada? Aí a gente vai dizer que é o ponto mais baixo da cúpula vaginal. Ah, então tá, então é C de colo, é fácil da gente lembrar, né? C de colo ou C de cúpula vaginal. Isso. Se ela não tem mais útero, né, você vai considerar o C como C de cúpula. Mas é o ponto mais distal, o ponto mais de maior prolapso, na verdade, vai ser o ponto C. O ponto D, ele tem esse nome porque ele é aquele ponto que corresponde ao fundo de saco de Douglas, por isso o ponto D. Tá, mas o que significa, né, o ponto D e como é que eu faço essa analogia? Pensa comigo, olha só, o ponto D corresponde ao fundo de saco de Douglas. Na verdade, ele é bem na altura onde a gente tem aí os ligamentos útero-sacros, que são aqueles ligamentos que suspendem o útero, né, que ligam o útero no sacro, né, por isso o nome útero sacro, e eles fazem, na verdade, uma suspensão do útero para trás e para cima. O ponto onde a gente localiza os ligamentos útero-sacros é bem na extremidade superior, na extremidade mais de cima do colo do útero. Tá, mas então quer dizer que o ponto C é o ponto mais de baixo do colo do útero e o ponto D é o ponto mais de cima? É isso, é exatamente isso. Então o C é o mais distal, né? E o ponto D é aquele ponto mais em cima. Então pensa no colo do útero como sendo um cilindrinho, né? Ele é um barrilzinho assim. E em cima a gente vai ter o ponto D e embaixo a gente vai ter o ponto C. Jader, deixando bem didático, de uma forma bem didática para que eu consiga entender bem. Do ponto de vista de altura, onde está o ponto C? É bem ao nível do orifício cervical externo. E o ponto D? Bem ao nível do orifício cervical interno. Tá, então quer dizer que assim, ó, se eu pegar a diferença entre o ponto D e o ponto C, né, se eu subtrair, quanto que deu o ponto D menos o ponto C, eu vou encontrar o comprimento do colo do útero.
É isso, exatamente. Então, a diferença, né, a subtração entre eles vai me dar o comprimento total do colo do útero da paciente, certo? E quando não tem o ponto D? Eu já vi descrição de POPQ que não tinha nada de ponto D, eles não descreveram. Era assim, ó, ponto D, aí tinha um traço, assim, né? Quando não tem o ponto D, gente, significa que essa paciente, ela foi histerectomizada. Mas o que que isso tem a ver? Na verdade, assim, ó, quando não tem o ponto D, significa que essa paciente tirou o útero, porque o ponto D é o objetivo, né? É você saber a altura dos ligamentos útero-sacros, certo? Se o ponto D não foi descrito, é porque essa paciente definitivamente não tem mais ali onde estão, né, os ligamentos útero-sacros, porque o útero saiu. Então, se não existe descrição do ponto D, significa que essa paciente foi esterectomizada. Ah, mas não tem nada escrito aqui na história, só diz que o ponto D tem um traço. Se tiver um traço, é porque realmente essa paciente foi histerectomizada, é porque essa paciente não tem mais útero. Então, se não tiver descrição nenhuma de ponto D, a leitura, a interpretação técnica correta é paciente histerectomizada. E o que, que significa as medidas CVT, HG e CP do POPQ? Quando a gente olha isso, parece uma coisa super de outro mundo, assim, mas não é. Presta atenção. O CVT, olha só o que que é essa sigla, CVT, é o comprimento vaginal total, é o quanto que essa paciente tem de comprimento total de vagina. Então, se aparecer assim, ó, CVT, é comprimento vaginal total, certo? O que que é o HG? O HG é hiato genital. O hiato genital é assim, ó, é uma medida que você faz bem do meio do meato uretral, né? Então você tem lá a uretra, bem no meio da uretra. Se você medir até a região da fúrcula da vulva, né? Então a gente tem aqui, ó, a uretra e aí a gente tem a fúrcula da vulva aqui embaixo. Isso é o hiato genital. Então o HG, que significa hiato genital, é uma medida que vai bem do meio do orifício uretral até a região da fúrcula. E o que que é o CP? O CP, na verdade, é o corpo perineal. O corpo perineal é uma medida que vai da fúrcula, bem da fúrcula da vulva, até o meio da abertura anal. Isso é o corpo perineal. Então, na verdade, a gente vai ter o hiato genital em cima e o corpo perineal embaixo. O corpo perineal, então, considerando uma paciente em litotomia, né, a gente vai ter o hiato genital em cima, indo da uretra até a fúrcula, e o corpo perineal é aquela medida que vai da fúrcula até o meio da abertura anal. Isso que significa essa medida. Então, esse foi o objetivo da minha conversa, foi a gente trazer aqueles pontos bem iniciais, né, em relação ao sistema POPQ. A gente quis só trazer para explicar para vocês, né, quais são esses pontos e a base para quem realmente está entendendo, aprendendo sobre o sistema pela primeira vez, e acompanhem aí os nossos novos episódios que a gente vai trazer coisas mais aprofundadas e vamos entrar nas medidas propriamente ditas no estadiamento e também no tratamento. Vai ser um bate-papo bem legal, bem bacana, para a gente poder construir esse conhecimento juntos. Muito obrigado.